do tema que me foi confiado sobre a subtração internacional de crianças e a sua repercussão nas relações familiares. Nesse tema, nós vamos rapidamente aqui, já que a professora Nádia já me facilitou o trabalho, trazendo várias das considerações que eu tinha me programado também para tratar, sobre duas convenções, uma delas a professora Nádia já bem abordou, que é a Convenção de 1980, mas também a Convenção de 1989 de Montevidéu, uma convenção, portanto, que se restringe, se aplica mais aos países da América do Sul e, consequentemente, acabam por também gerar consequências aqui. Nós brasileiros, nós, Brasil, somos Estado-parte em ambas as convenções, tanto a Convenção de 80 da Haia, quanto a Convenção de 1989 de Montevidéu. As duas tratam do mesmo tema, da chamada subtração internacional de crianças, né? Também uma expressão não tão adequada, né? Na tradução que foi feita para o português brasileiro, abrasileirado, se utilizou o termo sequestro, né, o termo na redação que acabou sendo adotada aqui no Brasil, mas, de fato, né, se nós pegarmos o relatório explicativo da Elisa Pérez Vera sobre a Convenção de 80, por óbvio que nós não estamos tratando aqui de uma questão criminal, e nem sequer que seja... Até é oportuno mencionar, foi até dito num dos painéis anteriores, sobre o problema de alguns países criminalizarem algumas das práticas relativas a atos de alienação parental. E, no caso brasileiro, nós temos de modo muito seguro a ideia de que as condutas que estão abrangidas nas duas convenções, tanto a de 1980 quanto a de 1989, não são condutas que devem ser tratadas sob o viés criminal. Nós devemos, e por isso as duas convenções tratam de aspectos civis da chamada subtração internacional de crianças. E os objetivos principais das duas convenções, na realidade, representam a ideia de que a criança precisa retornar o mais rápido possível à sua residência habitual. Por quê? Porque era onde ela tinha a convivência com ambos os pais, era lá que ela tinha seus amigos, era lá que ela estabelecia suas relações sociais. Portanto, a ideia é o retorno mais rápido possível. Esse é um dos objetivos da convenção, das duas convenções, o objetivo de retornar o mais rápido possível a criança ao estado da sua residência habitual. E um segundo objetivo muito importante, fazer respeitar de maneira efetiva os direitos de guarda e de convivência dessa criança com seus genitores. E isso é muito importante porque isso, apesar e aí eu vou agora me restringir à Convenção de 1980, ser datada daquele período histórico, já naquela época já se concebia a ideia do melhor interesse da criança como fundamental em toda e qualquer interpretação e aplicação das normas da Convenção. Sem dúvida, ambas, tanto a Convenção de 80 e a Convenção de 1989, são tratados de cooperação jurídica internacional e não são tratados de direito de família. Mas tem como pano de fundo alguma questão que envolve uma disputa familiar. Sem dúvida, para que uma criança tenha sido trazida para o Brasil ou tenha sido levada do Brasil para outro país em virtude de um desacordo entre os pais, é algo que decorre de um conflito no âmbito da relação familiar que existia dentro da conjugalidade entre os pais. Então, essa é uma questão que acaba tendo como pano de fundo um conflito familiar. E a ideia é que nós possamos ter mecanismos de cooperação jurídica internacional que possam dar maior efetividade, principalmente no plano das questões que envolvem os direitos da criança. E como foi dito anteriormente também, criança para ambas as convenções é toda e qualquer pessoa humana até os seus 16 anos de idade. Portanto, é um conceito próprio que a Convenção adota e que nós não podemos confundir com os nossos conceitos internos, de direito interno, a respeito de criança e adolescente.
né? Portanto, a Convenção não conhece ou não reconhece a figura do adolescente. Trata da criança até os 16 anos de idade. A Conferência de Direito Internacional Privado, lá na Haia, trata de várias questões importantes, a professora Nádia já antecipou, mas eu queria aqui rapidamente mencionar, além da escolha da legislação aplicável, a fixação da jurisdição competente, esse é um ponto importante da Convenção de 80, reconhecimento e execução de decisões estrangeiras, sistema de cooperação entre autoridades administrativas e também entre autoridades judiciais de diferentes jurisdições, exatamente com vistas a proporcionar uma solução mais efetiva e mais adequada a esses litígios no plano transnacional, no plano internacional. Aqui nós temos claramente um movimento de acesso à justiça em escala mundial que se baseia no compromisso universal de cooperação entre os Estados nacionais, tanto no plano público quanto no plano privado. E, portanto, essa é a ideia central que acaba por fazer parte de todas as convenções editadas pela Conferência da Haia. E, no âmbito da cooperação jurídica internacional, duas noções, duas características se mostram muito presentes hoje em dia e que nós precisamos estar sempre atentos a elas. Primeira delas, a noção de multiculturalismo. Por óbvio que nós temos valores próprios nossos, da nossa realidade cultural, e que não são necessariamente os mesmos valores culturais que são adotados em outros estados, né, em outros países. Mas, por outro lado, nós temos que buscar um mínimo de consenso, de uniformidade a respeito da compreensão e do reconhecimento de certos fenômenos e institutos jurídicos. Daí a necessidade de nós termos conceitos que são conceitos-chave para a Convenção de 80. A noção de residência habitual não se confunde com a noção de domicílio de residência que nós temos no nosso país. A noção do direito de guarda não é a mesma noção que nós temos como guarda no âmbito do direito de família brasileiro. A noção sobre o direito de convivência, que ainda, na tradução feita da Convenção de 80 para o português, é chamado de direito de visita. Também há um conceito próprio que a Convenção adota, exatamente porque, por força dessa necessidade, nós temos uma uniformidade a respeito do entendimento e do reconhecimento desses fenômenos, desses institutos, no plano internacional. E aí entra também o tema do melhor interesse da criança. Qual é o melhor interesse da criança, a grosso modo, à luz da Convenção de 1980? Primeiramente, o elemento de conexão que é a residência habitual dela. Portanto, a definição de nós identificarmos qual era a residência habitual dessa criança antes da ocorrência da transferência ou da retenção ilícitas. Transferência quando não houve autorização no momento da saída da criança do estado da sua residência habitual. Retenção quando ela foi autorizada e quando estava no outro estado foi ali mantida ilicitamente porque deveria ter retornado. Nesse ponto também surge uma figura muito importante que é, e aqui eu só reproduzi aqui uma frase que me parece interessante sobre o viés do artigo 16 da Convenção de 80, a respeito do melhor interesse da criança, que justifica esse elemento de conexão relativo à residência habitual e, além disso, a regra do artigo 16 da Convenção, que claramente diz que juiz natural, para decidir sobre questões de fundo, sobre guarda, convívio da criança com seus pais, é o juiz da residência habitual. É o juiz do estado da sua residência habitual. Isso significa dizer uma regra de competência negativa para o estado para onde a criança foi levada. Portanto, nós não podemos aqui, a princípio, se a criança foi trazida para o Brasil, não podemos aqui ter uma decisão sobre guarda ou sobre convívio, exatamente em razão da regra do artigo 16 da Convenção de 80. É interessante, Nádia, a professora Nádia com certeza sabe, nós temos várias experiências em outros países muito interessantes, como, por exemplo, a lei uruguaia, sobre procedimentos envolvendo as ações fundadas na Convenção de 1980. E lá é interessante observar que
o procedimento que é utilizado para os casos de transferência de retenção ilícitas da criança é aquilo que para nós seria, se nós pudéssemos aproximar um pouco, um procedimento monitório. Vale dizer, há um título que, a princípio, precisa ser respeitado. Qual é esse título? Que a criança precisa ter sua guarda, seu convívio decididos pelo juiz do estado da sua residência habitual. E aí teremos que observar algumas das exceções, portanto, aquelas previstas na própria Convenção, que podem ser invocadas e provadas para aí sim podemos ter a desconstituição daquele título inicial. Né? Portanto, a ideia no direito uruguaio, pelo menos em termos procedimentais, é de nós termos uma ação monitória. Bem, portanto, já há uma determinação imediata de que a criança, a princípio, deve retornar ao estado da sua residência habitual. Aqui eu trouxe algumas observações muito rápidas que eu queria fazer sobre algo que eu tenho percebido como um movimento, não só aqui, mas também lá fora, muito importante nesse tema da transferência e da retenção ilícitas de crianças, que é a solução consensual nos litígios transfronteiriços. Desde 1980, portanto, desde a edição da Convenção sobre aspectos civis da subtração internacional de crianças, está arrolado como uma das atribuições da autoridade central, portanto, daquela autoridade designada por cada Estado sobre quem vai ser a autoridade central para dar cumprimento às normas da Convenção de 80, na letra C, no artigo 7º, que a autoridade central deve assegurar a entrega voluntária da criança ou facilitar uma solução amigável. Portanto, a própria Convenção, lá em 1980, já previa que no plano das atribuições das autoridades centrais está a busca de uma solução amigável para essa questão. E aqui nós temos, de fato, alguns referenciais no direito brasileiro que me parecem muito importantes para nós aproveitarmos e utilizarmos a partir dessa experiência que a própria Conferência da Haia estimula. A Resolução 125 do CNJ de 2010, é uma resolução que até hoje está em vigor e já foi, inclusive, alterada para ser aperfeiçoada, ao lado do próprio Código de Processo Civil de 2015, quando traz o estímulo à busca da solução consensual em toda e qualquer demanda, inclusive nas ações de família. Nós temos um capítulo sobre as ações de família no CPC atual que estimula a utilização das técnicas de solução consensual e, portanto, por que não podemos também aqui trazer para essas ações. A lei de mediação, a lei 13.140, que em pelo menos 3, 4 dispositivos dela, traz a previsão sobre aquilo que pode ser objeto de mediação, ainda que se trate, entre aspas, de direitos indisponíveis, né, mas que podem ser transacionados. Nós estamos aqui num congresso que é de direito de família e, portanto, quem questiona a possibilidade de se acordar sobre alimentos em favor de alguém que está passando por necessidade, sendo ele um ex-cônjuge, ou um atual cônjuge, ou companheiro, ou parente, ou até a criança e adolescente filha desse casal. Portanto, o direito à vida é indisponível, não há dúvida, mas o acordo sobre o quantum dos alimentos, a forma como será feito esse pagamento, etc., é possível de ser acordado, e da mesma forma que nós temos, sim, condições de assim, encaminhar. A professora Nádia citou as várias experiências que a Conferência da Haia tem utilizado exatamente no acompanhamento pós-edição das convenções. Nós temos aqui sobre mediação o 5º guia de boas práticas da Convenção de 1980, que está acessível no site da Conferência da Haia e que, portanto, mostra claramente como se estimula, como se tenta realmente facilitar boas práticas em matéria de mediação envolvendo exatamente o tema da subtração. Aqui na América do Sul, nós temos até hoje uma experiência muito interessante, que foi um projeto piloto iniciado na Argentina, baseado exatamente no guia
de boas práticas sobre mediação sobre a Convenção de 80, e entre os princípios que esse projeto piloto na Argentina tem sido utilizado em matéria de mediação no tema da subtração internacional de crianças, nós temos, por exemplo, o princípio da simultaneidade. Vale dizer, mesmo instaurado um processo judicial, não há impedimento a que seja simultaneamente também instaurado um procedimento de mediação. E, portanto, podem tramitar paralelamente sem qualquer problema, ainda que seja recomendável a suspensão do processo judicial para se aguardar a possível solução via mediação. Um outro princípio importante é o da flexibilidade e da colaboração entre os interessados no âmbito desse projeto argentino. Além disso, a disponibilidade da mediação a qualquer tempo, vale dizer, seja antes da instauração do processo, seja durante o processo já instaurado, seja até mesmo depois de uma sentença de procedência ou de improcedência que venha transitar em julgado, mas que ainda não tenha sido efetivada. Portanto, é possível acontecer em qualquer das fases relativas, e essa é uma experiência muito interessante no plano do projeto piloto no direito argentino. Além disso, lá se permite, baseado na experiência que ele já tem vivenciado, as sessões de mediação realizadas não só presencialmente, como telepresencialmente, até por força, muitas vezes, de um dos interessados estar lá fora, né, em outro país e não aqui, né, ou no caso da Argentina, lá na Argentina. Também houve uma preocupação a respeito do prazo. O prazo não pode ser muito longo a respeito da busca da mediação, exatamente por força da ideia, né, de essas questões precisarem ser resolvidas de modo mais urgente e efetivo. E, finalmente, a necessidade, pelo menos no projeto piloto argentino, de ter homologação judicial. Né? À luz da legislação argentina, se entendeu pela necessidade da homologação judicial nesses acordos. Trazendo aqui para o direito brasileiro, né, um pouco desse projeto piloto argentino e como nós poderíamos aqui tratar. Há diferenças, por óbvio, do nosso sistema em relação ao sistema jurídico argentino, inclusive no plano processual e procedimental. Mas há um enunciado que eu queria destacar, até do grupo de pesquisa que a professora Nádia bem conhece, que eu, com a professora Carmen Tiburcio, coordenamos na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a respeito de cooperação jurídica internacional em matéria civil, em que nós concluímos, né, entre outros enunciados, pela possibilidade da própria Justiça Federal homologar acordo feito pelos genitores sobre guarda e visitação da criança nessas ações com a participação da União e do Ministério Público Federal. Esse é um tema ainda hoje polêmico. Por quê? Porque, como eu falei, guarda, convivência não são questões que o juiz federal deva se pronunciar. Mas, se houver acordo, e muitas vezes, na prática, nós vivenciamos isso, eu vejo isso na minha prática como magistrado federal, a pessoa não está apenas querendo fazer o acordo sobre o retorno ou sobre a manutenção da criança no estado para onde ela foi levada, mas quer já resolver, ainda que provisoriamente, questões sobre guarda, sobre convívio. Qual a dificuldade de nós admitirmos que haja possibilidade, até porque são os próprios interessados que estão chegando a esse consenso a respeito dessa questão? É interessante, acho que trago aqui uma notícia muito recente de um caso concreto ligado ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Na fase de recurso, Nádia, houve o acordo, portanto, já havia sentença salvo engano, sentença de improcedência, até, de não retorno. E, no recurso de apelação, interposto e ainda pendente de julgamento, as partes chegaram a acordo e a União, então, submeteu, a União junto com os dois pais, submeteram esse acordo à homologação pelo relator do recurso de apelação. E o relator saiu por aquela visão, segundo a qual a Justiça Federal não pode tratar de tema de guarda e de convivência. Consequentemente, o que o relator fez?
indefiro o requerimento de homologação, exatamente em razão da Justiça Federal não ter competência para essas questões. O único objeto do acordo poderia ser o retorno ou a manutenção da criança aqui no Brasil. Como, além disso, outras questões foram clausuladas, esse acordo não pode ser homologado. Houve 3 agravos internos contra essa decisão monocrática do relator, e o relator se retratou e trouxe, inclusive, fundamento. Eu não posso, infelizmente, compartilhar a decisão porque ela está em segredo de justiça, e é o segredo de justiça que a professora Nádia bem destacou da resolução 449, né, que está sendo mal interpretado ou mal conduzido em termos de divulgação, porque, na verdade, os casos têm que ser divulgados, apenas a omissão das partes envolvidas, né, deve haver a sua desidentificação, mas os fatos devem ser divulgados, e, no caso concreto, o relator, então, se retratou e homologou esse acordo e, portanto, seguindo exatamente essa ideia do enunciado 8. Eu já estou aqui com tempo mais do que limitado, mas eu só queria trazer aqui a notícia de um anteprojeto de lei que foi submetido ao ministro da Justiça, portanto, do Executivo brasileiro, do Executivo Federal brasileiro, para poder exatamente tratar de procedimentos relacionados às ações fundadas nas 2 convenções, tanto a de 1980 quanto a de 1989, no caso a última de Montevidéu. E nesse anteprojeto de lei há pelo menos 3 regras, se for transformada em lei, que exatamente seguem essa mesma linha que nós estamos tentando e defendendo com unhas e dentes, né, para que possa, de fato, ser aperfeiçoado esse procedimento. E, por óbvio, nós vamos aqui só finalizar com uma última... Aqui eu não vou ter tempo de comentar com vocês, porque acabei já falando rapidamente sobre o tema do acordo, mas queria trazer um pouco das atribuições do juiz de enlace. Acho que é uma figura ainda, de certa forma, desconhecida dentro do nosso sistema jurídico, né? O que é o juiz de enlace? O juiz de enlace ele não está previsto na Convenção de 80 e nem está previsto na Convenção de 1989. Na verdade, a convenção, as 2 convenções, elas priorizaram a figura da autoridade central, que é, de fato, uma autoridade administrativa que tem um papel fundamental e que, obviamente, precisa... Porque, em 1980, muitas dessas questões não eram judicializadas. Na verdade, não havia a ideia de ações judiciais para tratar desse tema. Eram questões que poderiam ser resolvidas no plano administrativo, sem necessidade da judicialização. Mas, na prática, não funcionou. Na verdade, acabou por... quase todos, se não todos os países, todos os estados começaram a ter as ações fundadas na Convenção, e aí, então, a Conferência da Haia, exatamente naquele trabalho de monitoramento daquilo que vinha sendo concretizado a partir da Convenção, percebeu da necessidade de criar a figura do juiz de enlace, que está previsto em ato, portanto, posterior à própria Convenção. E que agora, na Resolução 449 do CNJ, agora de 2022, passou a ter previsão dentro de ato normativo do CNJ. Nessa Resolução 449, entre outras atividades do juiz de enlace, estão manter contato direto com a autoridade central brasileira. Então, eu, com os outros 6 juízes brasileiros, nós 7, estamos diretamente, eu tenho o contato pessoal da autoridade central aqui no Brasil. Qualquer questão urgente que eu precise rapidamente manter contato, eu tenho como acionar, né? Segundo, atuar nos casos mais difíceis de modo a auxiliar em informações ao juiz brasileiro ou ao juiz de enlace estrangeiro. Não sei se vocês sabem, mas esse é um dado importante. Nós temos pela Conferência da Haia, eu já estou terminando, eu sei, falo muito. Nós temos dentro da Conferência da Haia uma plataforma eletrônica em que somente juízes de enlace têm acesso. Eu não posso nem mesmo, por exemplo, compartilhar minha senha com a pessoa que trabalha comigo da minha mais alta confiança. É uma senha pessoal que eu não posso compartilhar com ninguém e somente juízes de enlace têm acesso a essa plataforma. Uma plataforma, portanto, que envolve todos os juízes de enlace do mundo, né? E lá, então, nós trocamos experiências, né?
sobre questões mais em abstrato, sobre questões novas que estão acontecendo, sobre dificuldade da interpretação de determinado dispositivo da Convenção, enfim, né? E, além disso, nós temos a relação de todos os juízes de enlace com os seus contatos pessoais, seja e-mail, seja telefone, seja endereço físico, né, endereço no outro país. Para quê? Exatamente para que nós possamos fazer contato com eles quando for necessário a respeito de casos. Então, por exemplo, trazendo aqui só para compartilhar um pouco essa experiência com todos aqui. 2 semanas atrás, eu recebi um e-mail da juíza de enlace da Bélgica, indagando sobre qual seria, se haveria, a diferença entre tutela e curatela no direito brasileiro, porque havia um caso concreto lá na Bélgica de uma criança brasileira que está morando com o pai lá numa cidade belga, e a juíza de família, que nem era o caso envolvendo a ação das ações fundadas na Convenção, mas a juíza de família estava com dificuldade de conseguir interpretar a tradução, né, Nádia, mesmo juramentada, enfim, a tradução da sentença brasileira, né, do português brasileiro para a língua deles, enfim. E aí a juíza me pede um esclarecimento sobre, no Brasil, se há diferença entre tutela e curatela e quais seriam essas diferenças para que ela pudesse, por sua vez, transmitir essa informação à juíza belga. Vejam, isso, de um dia para o outro, eu prestei as informações e ela conseguiu repassar essa informação para a juíza, que lá na Bélgica resolveu a questão problemática que ela tinha. Então, vejam, é um sistema que, de fato, funciona, que pode, sim, e serve para exatamente auxiliar os magistrados numa relação de confiança. Porque, da mesma forma que eu confio nos juízes brasileiros, eu também devo confiar nos juízes estrangeiros, né? Então, daí, da mesma forma, quando eu preciso de alguma informação, um outro exemplo que eu queria compartilhar com todos foi com um caso envolvendo a Espanha. Por quê? Estava para ser homologado um acordo celebrado entre os pais e a União, salvo engano, no Maranhão, aqui em São Luís do Maranhão, a respeito exatamente de um caso envolvendo subtração internacional de crianças. Só que, numa das cláusulas do acordo, havia previsão de que nos meses de janeiro e julho, salvo engano, a criança poderia ir para a Espanha, a criança ficaria no Brasil, a cláusula principal seria a criança ser mantida no Brasil, mas nos meses de janeiro e julho ela iria na Espanha para passar férias com o pai, uma criança de 8, 9 anos de idade, enfim. E o juiz brasileiro estava com receio de homologar esse acordo, porque, por óbvio, a jurisdição dele é restrita ao território brasileiro. Como fazer cumprir esse acordo na Espanha, né? E aí fui indagado pelo juiz brasileiro se lá haveria, por exemplo, as chamadas ordens espelho, que são ordens que a própria conferência da estimula que sejam adotadas quando houver uma decisão sobre essas questões num determinado estado, que o outro estado cujo pai, mãe, enfim, ou a criança tem envolvimento, possa replicar os mesmos comandos judiciais, os mesmos comandos, a mesma decisão. E, portanto, ter a figura da ordem espelho. E aí eu mandei um e-mail para o juiz espanhol, o juiz de enlace espanhol, esclarecendo exatamente quais eram os pontos que nós tínhamos dúvida, e ele me deu as informações sobre Eles falaram, nós não temos as ordens de espelho aqui no direito espanhol, a Espanha ainda não adotou a figura o Instituto da Ordem Espelho, mas nós temos 2 alternativas, e uma, inclusive, é extrajudicial. É através dos cartórios, né, e não através da via judicial. E, a partir dessa informação, eu repassei ao juiz, e o juiz, então, teve condições de, com muito mais tranquilidade, resolver a questão e dizer, olha, somente depois de haver uma dessas vias utilizadas na Espanha, que a criança poderá viajar em janeiro e julho para passar as férias com o pai, mas nessas condições eu posso e vou homologar esse acordo. Então vejam como é, de fato, factível e muito boa essa iniciativa da Rede Internacional dos Juízes de Enlace. Acredito que a gente ainda a subutilize,
a gente ainda precise ter maiores mecanismos para poder utilizá-la, mas, sem dúvida, já acho eu, sinais aí de esperança positiva, a respeito de que nós podemos vir a ter. Dito isso, eu iria falar sobre o tema do direito de visita, ou direito de convivência, mas, infelizmente, o artigo 21 da Convenção ficará para a próxima edição desse evento. Muito obrigado.